Olá, queridos amigos! Que todos vocês tenham um dia repleto de vigor e alegria. O capítulo de hoje traz uma reviravolta avassaladora na jornada de Jack e Tutine. Após escaparem por um triz das garras de uma floresta traiçoeira, o casal encontra refúgio em uma morada humilde, iniciando o caminho de volta para casa. Enquanto isso, um homem que se diz pai de Tutine decide aliviar sua alma, confessando uma verdade devastadora à mãe de Jack, Dona L.Y. Acompanhem conosco a árdua, mas emocionante, volta para a casa de Jack e Tutine. Entrelaçada com a busca angustiante de Dona L.Y., ao lado do Sr. Doom e de uma figura enigmática que guarda um segredo prestes a ser revelado. Qual será essa verdade oculta? Chegará a tempo até Jack e Tutine? Como seus caminhos se cruzarão? Deixem seus comentários se estão na torcida por nosso adorado par, e não esqueçam de curtir e se inscrever. Muito obrigado a todos! A volta do homem à fazenda é envolta em um silêncio inquietante. A ausência de Tutine é quase palpável, seu nome ressoa sem resposta, e uma porta trancada confirma que ela não está lá. A princípio, ele se agarra a explicações triviais, talvez ela tenha saído para coletar algo. Ocupa-se com tarefas rotineiras, alimentar os porcos, picar bananas, gestos de um pai dedicado ou, quem sabe, uma tentativa desesperada de se ancorar no papel que assumiu. Mas, conforme as horas passam sem sinal dela, o medo começa a se infiltrar. Sua mente entra em um turbilhão, lutando contra a culpa e temor. Estará Tutine a salvo? Será que ela se preocupa com ele? Uma pontada de autopiedade dá lugar a um remorso profundo. Ele sabe que precisa confessar a verdade a ela, a Jack. A Dona L.Y. pessoas que só lhe ofereceram bondade. O fardo de suas mentiras, especialmente diante da bondade inata de Jack, torna-se insuportável. Após dias vivendo com medo, esquivando-se de ameaças e lidando com um inesperado apego por Tutine e Jack, ele decide revelar tudo. Planejar falar primeiro com Dona L.Y. parece uma estratégia, um apelo por uma aliada que amorteça o golpe para Tutine. Mas a misteriosa ausência dela desfaz sua determinação, acendendo novos temores. Estará ela segura? Estarão seus perseguidores sombrios envolvidos? A situação se torna cada vez mais emaranhada e instável. A ansiedade de Dona L.Y. transborda em cada palavra, em cada gesto. Incapaz de contatar Jack ou Tutine, sua preocupação inicial desencadeada pelo silêncio incomum de Jack transforma-se em um medo visceral. Cada ligação sem resposta, cada mensagem automática, aprofunda seu pavor. A impossibilidade de confirmar se estão juntos alimenta sua confusão, sugerindo algo gravemente errado. Seus esforços vão além das chamadas, ela procura Lan, amigo próximo de Jack, mas ele também está sem pistas. Desesperada, implora que Lan contate outros amigos de Jack, perseguindo qualquer pista possível. Por que ninguém sabe de nada? Jack, sempre meticuloso, nunca sairia sem avisá-la. Esse silêncio opressivo e repentino é antinatural, um presságio de perigo que atravessa seu coração de mãe. Sua ansiedade ultrapassa a simples tensão, é um medo palpável pela segurança de seu filho e da jovem que ela considera quase uma nora. A chegada do Sr. Doom oferece à Dona L.Y. um lampejo de esperança e um apoio emocional. Contudo, a conversa entre eles apenas reforça a gravidade da crise, intensificando sua inquietação. Com a calma de quem já enfrentou muitas tempestades, Doom sugere explicações racionais: bateria descarregada, falta de sinal em áreas remotas. Compartilhando histórias de trabalho em locais sem energia para aplacar seus medos. Seu presente, um buquê de orquídeas, é um gesto delicado de consolo. Mas Dona L.Y. não se convence. O comportamento de Jack é anômalo, ele sempre a informa de seus planos. Desta vez, não há bilhete, nem aviso. O silêncio simultâneo de Jack e Tutine parece menos uma coincidência e mais uma tragédia. Embora Doom mantenha a compostura, sugerindo um compromisso urgente de trabalho, suas próprias ligações sem resposta revelam a seriedade da situação. O diálogo entre eles expõe um contraste marcante. As garantias lógicas dele colidem com o desespero crescente dela, movido pelo instinto materno de que algo catastrófico aconteceu.
O desaparecimento duplo. Aliado ao silêncio de seus aliados mais próximos, desenha um cenário sombrio. Apesar dos esforços de Doom para acalmar, o medo pela segurança deles paira como uma sombra, sinalizando o início de uma busca urgente. O encontro entre o homem que se passa por pai de Tutin, Dona Ly e Sr. Doom marca um momento decisivo, expondo uma verdade arrasadora. Sua presença amplifica a confusão, já que a ausência de Tutin na fazenda sugere que ela e Jack desapareceram juntos. A tensão aumenta quando ele insinua que algo grave pode ter ocorrido. Sua hesitação revela que ele sabe mais do que demonstra, atraindo o escrutínio de Dona Ly e Doom. Então, a bomba: eu não sou o pai de Tutin. Embora suspeitada, a admissão atinge como um raio, conectando sua fraude ao misterioso sumiço do casal. Dona Ly, tomada pelo pânico, exclama que algo terrível deve ter acontecido. Ele revela um esquema sinistro. Criminosos o coagiram a usar sua filha como isca para extrair informações de Jack e Tutin, sob a ameaça de nunca mais ver sua filha verdadeira se não cumprisse o prazo de 3 dias. Essa confissão desmascara as forças obscuras em ação e a pressão esmagadora que ele enfrentou. Sua honestidade tardia, nascida de remorso e genuíno carinho por Jack e Tutin, reconhece a bondade deles e sua recusa em ajudar os criminosos. Contudo, isso coloca sua filha verdadeira em maior perigo. Dona Ly insiste em chamar a polícia imediatamente, mas Doom, sempre ponderado, sugere que busquem por conta própria primeiro. Talvez para agir rápido e discretamente. Unidos pela urgência, eles se dividem para procurar os jovens desaparecidos, iniciando uma perseguição tensa e carregada de medo. A exaustiva fuga de Jack e Tutin pela floresta densa os leva à casa de uma família local, onde um casal gentil oferece abrigo. A cautela inicial cede lugar ao alívio ao descobrirem que estão em uma área habitada, com uma estrada principal por perto. Os anfitriões acolhem a explicação de Jack sobre sua provação com empatia. A necessidade imediata à água é atendida com um gole fresco que os revive após o calvário. Contudo, contatar suas famílias é um desafio. Os anfitriões não têm carregador compatível nem telefone. Esse isolamento força Jack a considerar ir até o vilarejo em busca de sinal. A generosidade da família brilha quando oferecem arroz frio e macarrão instantâneo, compartilhando suas escassas provisões. Jack e Tutin aceitam com gratidão sincera. Uma breve conversa sobre os filhos dos anfitriões cria um ambiente de calor e conexão. Ao saber que a motocicleta da família está quebrada, Jack se oferece para consertá-la, um gesto que reflete sua desenvoltura e desejo de retribuir a bondade. Essa ação não apenas ajuda a família, mas destaca o altruísmo de Jack, mesmo em meio às adversidades. Tutin, apesar do cansaço, auxilia na preparação da comida, sua cortesia e calor aproximando estranhos. Esse refúgio oferece não apenas sustento físico, água, comida, direções, mas também consolo emocional, fortalecendo-os para a jornada adiante. Enquanto aguardam a refeição, Jack mergulha no concerto da motocicleta variada dos anfitriões, exibindo sua engenhosidade e altruísmo. A dependência da família por esse único veículo danificado sublinha sua generosidade ao compartilhar com estranhos. Jack identifica uma vela de ignição suja, limpando-a cuidadosamente e verificando o sistema elétrico. Sua perícia impressiona o dono, que agradece por sua habilidade. O reparo beneficia ambas as partes, permitindo que Jack e Tutin cheguem à estrada principal mais rápido. A retomada do motor provoca uma alegria coletiva, um símbolo de sua liberdade iminente. A simples refeição de macarrão e arroz, embora modesta, parece um banquete em meio à fome e à fadiga. A observação de Jack de que uma mordida quando se está faminto vale mais que um festim quando saciado captura sua profunda gratidão. A confiança dos anfitriões, permitindo que o casal se sirva, reflete o vínculo formado. Essa cena, centrada no concerto e na refeição compartilhada, celebra a solidariedade dos povos montanheses. O raciocínio rápido de Jack e o apoio mútuo em meio à adversidade, criando um interlúdio reconfortante antes da continuação da jornada. A refeição, embora simples, restaura suas forças.
A observação de Jack sobre o sabor do macarrão reforça sua apreciação pela bondade singela. Após a comida, eles planejam o próximo passo. Jack pede que o anfitrião os leve de moto até a estrada principal para encontrar sinal e contatar suas famílias. A prontidão do anfitrião reafirma a hospitalidade local. Discussões sobre logística de viagem e ir juntos, a falta de capacetes revelam os desafios da região e a adaptabilidade do grupo. Antes de partir, Jack e Tutin agradecem efusivamente à anfitriã. Suas palavras transbordam de sinceridade. Uma breve troca sobre as terras da família aprofunda a conexão. Subir na velha motocicleta marca o fim de seu aprisionamento e o início da esperança. Embora os desafios persistam, a perspectiva de chegar a uma casa com telefone alimenta sua confiança. Eles superaram o pior com sorte, esforço e a bondade de estranhos, tornando o retorno ao lar algo palpável. A narrativa se divide em dois fios contrastantes. Jack e Tutin, após escaparem do perigo, são fortalecidos por ajuda e estão próximos da segurança, embora exaustos. Em contrapartida, Dona Ly, Sr. Doom e o falso pai estão consumidos por angústia, sem saber que os jovens estão fora de perigo. O desespero de Dona Ly a leva a interrogar moradores, parando em lojas para perguntar por Jack. Cada beco sem saída fere seu coração, seu instinto materno gritando perigo. Doom tenta acalmá-la, mas não consegue ocultar a gravidade da situação. Ele interroga os locais metodicamente, mobiliza seu assistente Jung e investiga o impostor e seus apoiadores, reconhecendo que não é um desaparecimento comum. A presença do falso pai na equipe de busca adiciona uma ironia amarga, um enganador arrependido entre aqueles que traiu, movido por culpa e o desejo de proteger sua filha verdadeira. A vaga menção de um testemunha que viu Jack na manhã anterior oferece uma pista frágil e desatualizada, incapaz de dissipar a incerteza. O contraste entre os esforços frenéticos de resgate e a relativa segurança dos jovens cria suspense, aguardando o momento em que seus caminhos se cruzarão. A busca culmina não em um reencontro físico, mas em uma ligação crucial. Emprestando o telefone de um local, Jack contata a Dona Ly. A voz dela, carregada de angústia, transborda em alívio ao ouvir que seu filho e Tutin estão a salvo. Jack, para não preocupá-la mais, explica brevemente que sua bateria acabou e promete contar tudo depois. Ele compartilha sua localização, pedindo que o primo de Tutin os busque, destacando a urgência de voltar para casa em segurança. A ligação não apenas reúne Jack e a sua família, mas também interrompe a busca, dissipando os temores do pior. Dona Ly informa imediatamente Doom e os outros, encerrando seus esforços frenéticos. Jack expressa gratidão ao dono do telefone e ao homem que os guiou, oferecendo um pequeno gesto de agradecimento, que é educadamente recusado. Enquanto aguardam a chegada, Tutin lida com a culpa por causar preocupação. Jack a tranquiliza com suavidade, absolvendo-a de qualquer culpa e restaurando sua confiança. Sua empatia âncora, deixando-os à espera, com a ajuda já próxima. Após inúmeras provações, Jack e Tutin encontraram auxílio e reconectaram-se com suas famílias, com um retorno seguro ao lar iminente. No entanto, uma verdade aterradora revelada pelo impostor a Dona Ly e Sr. Doom paira no horizonte. O que acontecerá quando Jack e Tutin voltarem? Como enfrentarão a traição do falso pai? Como Dona Ly e Doom reagirão ao desvelar a amplitude da conspiração? E qual será o destino do impostor e de sua filha verdadeira? Uma reviravolta monumental os aguarda. O que vocês acham que Jack e Tutin sentirão ao descobrir a verdade? Quais serão os próximos passos dos vilões? Compartilhem suas ideias nos comentários. Se estão ansiosos pelo reencontro e pelas próximas reviravoltas, curtam, compartilhem e se inscrevam. Obrigado por apoiarem Jack e Tutin. Até a próxima!